Olá, paz do Senhor, tudo bem? Sou Flávia Grégio e essa é a nossa terceira aula do nosso minicurso Planeja Kids, um curso exclusivo para o grupo Malas de Ideias. E o nosso tema de hoje é um tema muito legal, é um tema que a gente fala e a gente conhece durante muitos anos, mas que ainda precisamos melhorar a cada dia, que é sobre o culto Kids, o culto das crianças, a organização e a estrutura desse culto infantil. Bom, a gente precisa entender, a primeira coisa que a gente precisa entender, que quando nós estamos desenvolvendo o trabalho com as crianças dentro das nossas igrejas, existem duas coisas necessárias, duas atividades necessárias nesse desenvolvimento dessa criança. Nós temos que fazer o culto kids e nós temos que fazer a escola bíblica. Por que nós temos que fazer essas duas coisas diferentes? Apesar de ser coisas diferentes, apesar de serem metodologias diferentes, elas são totalmente indispensáveis para o crescimento dessas crianças. Esse crescimento que eu digo é o crescimento teológico e o crescimento no desenvolvimento de dons e talentos. E é por isso que você precisa entender que ele tem atividades diferentes. A escola bíblica, tanto a escola dominical quanto a escola bíblica, quando você usa os seus temas mensais, por exemplo, ele vai ensinar para a criança um aprofundamento teológico, uma base bíblica mais consolidada, pelo fato de você estar ensinando detalhadamente, você está dando aula. O culto infantil, apesar de ter um ensinamento bíblico também, porque tem a pregação, ele vai ajudar a criança no seu desenvolvimento de dons, no seu desenvolvimento ministerial, através de uma oportunidade que você dá para ela, seja para dar a palavra, seja para cantar, seja para orar, seja para ajudar no desenvolvimento da igreja, através do dízimo, da oferta, através de levar um copo de água para o preletor. Então, isso tudo você está ajudando a criança a desenvolver os seus dons e talentos. Então, se você assumir o ministério infantil da sua igreja, você precisa, né, como a gente disse na aula anterior, você precisa pensar em quais atividades você vai fazer com essas crianças. Então, procure pegar os dias de culto e cada dia do culto você vai fazer um tempo paralelo. Um de culto, um de escola bíblica e um outro você pode fazer uma outra atividade ou reforçar um estudo bíblico. A questão toda que nós queremos falar hoje é que você entenda que tenha dois tipos de culto. Existe o culto paralelo, que é o culto que acontece em momento que está acontecendo o culto dos adultos, acontece simultaneamente, paralelamente, e tem o culto que é feito no templo dos adultos, que é o culto, pode ser mensal, bimestral, trimestral, aí é a sua igreja que vai estar desenvolvendo aí quais os dias que irão ser feitos. E aí vamos pensar no seguinte, que esse culto paralelo, ele é como se fosse uma preparação para as crianças no culto dos adultos, no culto no templo dos adultos. Não que seja menos importante, claro que não. Só que ali na sala onde você vai fazer o culto paralelo, só tem só as crianças. E no culto dentro do templo, você vai convidar igrejas, vai vir família, vai vir os pais. Então você vai treinando essas crianças na questão de subir no altar, de se portar no altar, de como falar, de como agir, da vergonha. Você vai trabalhando com ela dentro da sala de aula para que depois ela faça também no culto dos adultos. E é importante você entender que nós que estamos trabalhando com o Ministério Infantil, nós estamos treinando líderes. Ou seja, dentro da nossa sala de aula está os futuros líderes da nossa igreja. Está o futuro pastor, o futuro diácono, está o futuro líder dos jovens. Então, esse tempo que eles estão conosco é um tempo de preparação dessa liderança. Então, pensa que você, estando dentro da sala, você está formando um diácono. Então, se a sua igreja, por exemplo, tem dentro da liturgia, tem o hábito de cantar os hinos da harpa ou do cantor cristão, você precisa entender que você está preparando diáconos. Então, dentro dessa liturgia, desse culto paralelo, você precisa colocar, sim, hinos da harpa, pelo menos o coro do hino da harpa. Você, sim, tem que trabalhar dízimos e ofertas. Por quê? Porque você está treinando essas crianças para assumir uma liderança, para estar à frente de liderados ali no futuro, que é logo ali, né? Então, se você quer diáconos, pastores, conhecedores da palavra, dê palavra às suas crianças. Se você não treinar os
hinos da harpa, os hinos do cantor cristão, você está formando diáconos que não conhecem os hinos da harpa. Então imagine, por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus. Se eu não ensinar hinos da harpa para as minhas crianças, eu vou estar formando diáconos que não conhecem os hinos da harpa. E quando chega na hora do culto, não sabem cantar. E se eu entendo que eu preciso ensinar as bases da minha igreja, que eu preciso perpetuar a igreja, a nossa igreja, não a placa da minha igreja, mas a nossa igreja, e automaticamente os costumes da minha igreja, porque faz parte da minha denominação, eu preciso ensinar isso desde a infância. Então, por exemplo, na nossa igreja, a minha igreja, a gente trabalha durante muitos anos, a denominação trabalha com salva de oferta, né? Salva ou gasofilácio. E hoje, a maioria das nossas Assembleias de Deus, a minha principalmente, ela usa envelope na hora de ofertar, não se usa mais salva. Só que a salva faz parte da minha denominação. Então, por mais que a minha igreja hoje não use envelope, eu faço questão de trabalhar a salva dentro do departamento infantil. Por quê? Porque é algo da nossa denominação. Mesmo que ali na frente as crianças não usam mais a salva, elas vão entender o que é salva. Então, se eu estou treinando líderes que fazem parte de uma denominação que tem uma história, eu preciso manter essa história. Então você precisa pensar no culto infantil, no culto paralelo, dentro da história, dentro da liturgia da sua igreja. Como que a sua igreja faz oferta? Como que a sua igreja trabalha o início do culto? A minha igreja, nós iniciamos o culto com oração de joelho. Então, nós temos que fazer isso com as crianças. Claro que tudo a gente vai... tudo que faz no culto dos adultos, toda a liturgia nós vamos fazer no culto das crianças, porém na linguagem infantil. Então, por exemplo, eu não vou colocar as crianças 15 minutos de joelho, mas eu posso colocar 5 minutos, 3 minutos. E aí é muito importante você ter essa sensibilidade de trazer a base da sua igreja, a história da sua igreja, a liturgia da sua igreja para dentro do ministério infantil, porque afinal de contas as crianças também fazem parte da igreja. E a gente falha muito, a gente líder do ministério infantil, a gente briga muito pelas crianças, falando as crianças fazem parte da igreja, as pessoas menosprezam o trabalho com as crianças, mas na verdade a gente muitas vezes falha de não incluir as crianças na igreja. A gente quer que a igreja entre no ministério infantil, mas nós não colocamos o ministério infantil dentro da igreja. Um exemplo claro, quando se tem campanha nas nossas igrejas, campanha para comprar fazer um rebaixamento de teto, comprar uma cadeira, a gente envolve toda a igreja, mas o líder do ministério infantil não envolve o ministério infantil. Como que tem que fazer? Você precisa, pastor, quanto que é uma cadeira? R$100, então vai ser R$100. Crianças, nós vamos comprar uma cadeira para ajudar a nossa igreja, porque nós fazemos parte dessa igreja. Você precisa envolver as crianças no ministério infantil, envolver as crianças na igreja e envolver a igreja no ministério infantil. Tem que ter essa mão dupla, sabe? Isso é importante. E quando eu penso nessa mão dupla, nessa via, é você entender que você está trabalhando com a base da igreja. É você entender que se numa construção a base não for boa, a construção toda vai cair. Então, quando você trabalha com crianças, você está dando ela uma consolidação que pode ser boa ou pode não ser consolidada, e lá no futuro ela pode cair. Então, se você quer que a sua igreja perpetue, que a igreja do Senhor perpetue até a vinda de Cristo, você precisa entender a sua responsabilidade no campo espiritual, no campo pastoral. É zelar pela vida das crianças, é cuidar das crianças, é entender essa responsabilidade. E o culto infantil, ele vai trazer isso para a criança. Ele vai trazer essa manifestação, essa ativação ministerial, porque no culto infantil você vai perceber as crianças que têm o chamado das crianças, você vai perceber o desenvolvimento delas, você vai procurar os pais e falar, olha, nós detectamos que a sua filha gosta de cantar, e aí com os pais você vai ajudar essa criança a desenvolver os dons e talentos. E o culto infantil é essa chave, é onde você vai ativar essas crianças, é onde você vai despertar essas crianças espiritualmente falando. Então, é importante que seja feito com muito cuidado. É importante que você não deixe de fazer esse culto, porque ele vai ter sim uma influência espiritual e ministerial na vida das crianças. Então, como que a gente vai fazer essa liturgia de culto? Como que eu vou fazer, Flávio, no culto? Ok, eu já entendi.
Ok, então você já entendeu que você precisa fazer paralelamente o culto das crianças e que esse culto vai ajudar a criança a desenvolver. E esse culto mensal, o que que é isso? Esse culto mensal é o culto que você faz lá no templo dos adultos e é nesse culto que você vai pensar na ornamentação, que você vai fazer um tema, fazer um culto temático, que é o que não precisa ser nesse culto paralelo. Culto paralelo, se você quiser trabalhar um tema, você até pode trabalhar, né? Mas aí se você pode fazer uma escala com a sua equipe e colocar o dirigente do culto, o pregador, duas auxiliares, e ali elas vão desenvolver e pregar o que Deus colocar no coração. E isso é bom, porque elas vão buscar em Deus um tema, uma história bíblica, e isso é importante e vai ajudar também a sua equipe a se desenvolver. Mas voltando para o culto paralelo, como que nós vamos fazer essa liturgia, né? Na verdade, a liturgia do culto paralelo é muito próxima ou até igual ao culto que você faz mensalmente ou semanalmente. Mas vamos pensar na liturgia. Eu vou falar primeiro da liturgia da minha igreja, tá? Minha igreja Assembleia de Deus. Como que a gente trabalha? A gente faz, primeiro a gente faz as boas-vindas, né? Manda cada um se cumprimentar com a paz do Senhor. Fazemos oração inicial, de joelho, fazemos a leitura bíblica, fazemos louvor com o hino da harpa, fazemos o dízimos e ofertas, oportunidades, louvor, pregação e aí no final a gente dá o lanche. A gente nunca faz e não se deve fazer gincana ou brincadeiras no final do culto. Porque as atividades de ludicidade para fixação de conteúdo você faz na aula bíblica, não no culto. Culto é culto, aula é aula. Isso tem que ser muito bem separado. O lanche a gente dá, sempre que tem atividade com as crianças, a gente dá lanche, né? Eu acredito muito que cada criança é um peixinho, cada peixinho tem uma isca, e muitas crianças vêm por causa do lanchinho. E deixa vir, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, essa liturgia que eu citei para você é a liturgia da minha igreja, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa sentar na sua igreja na hora do culto e observar toda a dinâmica do culto. Como que é feito a oração? Como que é feita a oração inicial? Como que é feita a leitura? Como que é feita as oportunidades? E você vai trazer isso para dentro do ministério infantil. Então eu não posso fazer uma caixinha pronta e dizer para você, o culto tem que ser desse jeito. Não, eu não posso fazer isso, porque o culto tem que ser de acordo com a sua denominação. Então, se por exemplo, se na igreja, um exemplo, igreja presbiteriana, eles não dão oportunidade, é só a pessoa que canta, a pessoa que prega e a pessoa que dirige o culto. Vai ser dessa forma? Vai ser dessa forma. Se a sua igreja trabalha dessa forma, vai ser dessa forma. Se a sua igreja é uma igreja que dá várias oportunidades como a minha, posso fazer isso com as crianças? Pode. O que eu quero que você entenda é que o culto infantil da sua igreja tem que ter características da sua igreja. E sempre lembrando que as crianças são líderes em formação. Então, você está preparando os líderes dentro da sua sala de aula para dar continuidade à sua igreja. Amém? Então, eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês aí, que é para vocês observar a liturgia do culto da sua igreja e montar a liturgia do culto das crianças. Espero que essa aula tenha ajudado pelo menos um cabelinho de minhoca no ministério de vocês. E até a próxima aula, que vamos falar sobre pastoreio de crianças. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.